Então, vamos começar a falar sobre acampamento, tá bom? Vamos embora. Eu sempre vou falar o arroba da pessoa que mandou a pergunta antes, tá? Então, se eu demorar um pouquinho, porque eu tô lendo o arroba. Rapaz, que tem uns arroba, o pessoal é criativo. Uma criatividade absurda. Vamos lá. Primeira pergunta pra gente começar a entender o que é o Ministério Dia de Acampamento, tá bom? @vr.pinheiro pergunta: missão de acampamento é pra todos ou precisa ter chamado? Ui. Aí é com vocês dois agora que podem responder, tá? Eita, acho melhor tu, deixa. Cara, Até hoje eu tô me perguntando. eu trouxe esse cara de ter se evangelizado aqui no podcast. Que pro final a gente faz um apelo. Cara, sou suspeito a falar, mas assim, pra mim o Ministério de Acampamento, ele é uma das coisas mais lindas do mundo. Porque, em suma, nós somos chamados a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o ministério que ele nos confiou chama-se Ministério da Reconciliação, a fim de que toda a sua criação seja reconciliada com o Criador. Esse chamado do Senhor, ele discorre através de diversas vocações. Pessoas são chamadas para fazer um podcast, pessoas são chamadas para fazer um acampamento, para um louvor. E o Ministério de Acampamento um exemplo. Eu não creio que Victor ele foi chamado para o Ministério de Acampamento. Deus me vocacionou a isso e eu acho o Ministério de Acampamento muito belo porque ele reúne diversas vocações. Eric ele tem um chamado como ministro de louvor. Sabe? Lá no acampamento tem pessoas que são chamadas para a área de saúde, para cuidar de pessoas, que são apaixonadas por isso. Lá no acampamento tem gente que é chamada para a área de aconselhamento, que sabe sentar com a pessoa e instruir a pessoa de uma forma assim perfeita, sentada no chão, num gramado às vezes. Então assim, o Ministério de Acampamento, para mim ele é completo, porque ele consegue reunir, meu chamado é pastoral, nós temos pastores atuando ali dentro do acampamento. Tem gente que tem um chamado para a área lúdica, para através de entretenimentos, de brincadeiras, que é um talento muito forte que Eric tem, promover ensinos para as pessoas. Ensinos pedagógicos, porque acampamento ele contribui no desenvolvimento de liderança, acampamento contribui no trabalho em equipe, acampamento contribui tanta gente que chega tímido, mas já sai lá altamente comunicativo nessa questão de socialização. Então lá é uma faculdade da vida no âmbito espiritual de forma completa. Então assim, o Ministério de Acampamento eu mudaria talvez o contexto aí da pergunta e resposta. O Ministério de Acampamento, na minha opinião, ele reúne todos os chamados. Eu acho que pegando essa bola aí que o Vitor falou, é muito disso aí. O acampamento é um lugar onde você pode exercer o seu ministério, o seu chamado que Deus teve para a sua vida, né? Então, às vezes, você tem um chamado, como o Vitor falou aí, da área médica ou área musical, o cara pode exercer isso aí, aconselhamento, pastorado. No acampamento, de fato, a gente tem várias dessas áreas e você pode estar atuando. Às vezes, pode ser para você exercer aquela área no acampamento, ou você pode exercer aquele chamado de Deus em outro lugar também. Então, não quer dizer que eu gosto muito de acampamento, eu sou da área musical, né? Eu sou chamado para isso. Então, no acampamento eu tenho que servir na música e tal. Então, acontece muitas vezes de no acampamento você também ser instrumento em outras áreas, né? Isso porque a vida da gente como cristão, né? A gente tem que estar sempre buscando a palavra de Deus, né? Lendo, se capacitando, né? A gente está em diversas situações de contexto. Então, às vezes, ali você é despertado para utilizar outras habilidades, outros talentos que Deus colocou na tua mão, né? A gente sabe a parábola, né, dos 10 talentos, né? Uhum. Fala, um deu 1, outro deu 3, 5. Então, às vezes você recebe mais de um, mas todos eles têm que ser usados para a glória de Deus. Então, é um lugar para você exercer a grande comissão que Deus deu pra gente, né? Que Jesus deu pra gente, fazer discípulos. Então, às vezes é naquela área que você já serve na sua igreja, às vezes não, às vezes é em outra área, mas a gente tem que estar ali como coração de servo. E, de fato, concordo 100% quando o Vitor diz assim, é um ministério, uma área que reúne várias, onde você pode achar algum lugar, se Deus te colocou ali, para tu estar exercendo o teu ministério, sendo útil na obra do Senhor. Amém. Então, eu indicaria o Ministério de Acampamento assim para todas as pessoas.
Um exemplo, às vezes a pessoa é chamada para ser um ministro de louvor, por exemplo, mas é um lugar, por exemplo, que pode trabalhar o coração da pessoa, às vezes, a respeito de vaidade. Por Amadurecer. exemplo, uma didática que acontece no acampamento é que normalmente o pessoal da banda, eles são os responsáveis também pela lavagem dos banheiros, por exemplo, e dos pratos. Então, assim, às vezes o cara tá altamente... Eu não concordo muito com isso, não. Às vezes o cara tá altamente ali, empolgado pra na hora de pegar um violão e cantar. Às vezes você é o cara. Às vezes de você não ser visto e lavar um banheiro, não é. Então, assim, é muito pedagógico. Inclusive, no modelo Atos Camp de fazer acampamento, que a gente tem uma metodologia, daí onde nasce o nosso conceito de revolução, porque a gente criou uma metodologia diferente de fazer as coisas. As pessoas não vivem isso de forma isolada no acampamento, porque normalmente o Ministério de Acampamento acontece em janeiro, julho, amém. Sim. E normalmente as lideranças passam o ano pensando, mas os equipantes voltam para suas diversas atribuições. No Atos Camp, toda a nossa equipe é uma equipe fixa de missionários que vive isso com a gente ao longo do ano. Tem a oportunidade estudando isso através de uma escola da equipe que a gente tem, e são subdivididas em subsetores, que nós chamamos. Então, as pessoas elas têm a oportunidade de irem lapidando o seu chamado. Então, nós temos um subsetor, que é o subsetor da comunicação, nós temos um subsetor, que é da área de captação de recursos. Então, são áreas que nós estamos percebendo ao longo desses anos que a gente vem desenvolvendo pessoas que, às vezes, vieram ali precisando ser lapidadas. Verde ainda, né? Verdes. E, através dessa experiência ali como Ministério de Acampamento, no Atos Camp, elas estão tendo a oportunidade de voltarem para suas igrejas muito mais maduras, muito mais preparadas para trabalho, para tudo. Então, para a gente, o que eu responderia aí nessa pergunta é que, assim, eu indicaria o Ministério de Acampamento para todas as pessoas, sem exceção. Eu mesmo sou um caso desse aí, né? De chegar mais verde, assim, e amadurecendo. Hoje a gente tá na diretoria do acampamento. Show de bola. Então, para você que talvez ainda não tenha encontrado um espaço, vá no acampamento, vá na Atos Camp, que lá você tem lugar, né? Tem lugar. Com certeza. Show, que massa. Vamos lá. Já tá começando a trabalhar minha mente aqui. Aí, tá vendo?